a graça de Deus e a bênção de Deus não é como um feitiço. Tem gente que acha que eu vou receber um feitiço do bem, né? Um feitiço do bem. Que eu cumpro um rito e Deus manda um feitiço para meu carro não quebrar, para não furar meu pneu, para que o meu entorno fique bem, para que meu casamento dê certo. E a espiritualidade acaba se transformando nessa máquina de reprodução de ritos a fim de atrair um feitiço do bem. Então, a gente tá ficando muito bom em ser criança. Exato. Talvez hoje a igreja brasileira está se tornando a igreja infantil mais eficiente do planeta. Sem dúvida. Certo? Então nós viramos o parque infantil da espiritualidade mundial. Olá, família, paz e graça, mesa preparada, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Estamos aqui entrando excepcionalmente nesse horário aqui, online, para um tempo de comunhão, relacionamento, mesa mesmo, e vai ser surpresa para muita gente. Temos um convidado hoje mais do que especial. Eu estou muito grato a Deus assim, pela disposição dele estar com a gente, sacrificando aí domingo em família, tempo apertado, a gente sabe como é que é esses domingos aí na vida do ministério, mas para deixar registrado aqui, em nome de Jesus, conversar um pouco sobre espiritualidade redentiva, essa perspectiva, né, do que é a espiritualidade como instrumento de redenção e não como ferramenta de resolução de dogma. Quando Jesus está falando sobre isso, né, sobre o nosso testemunho, sobre compartilhar, ministrar espiritualidade, ele diz que nós temos que ter um cuidado, né, de não transformar um ignorante num prosélito, ou seja, às vezes nós estamos preocupados em fazer um trabalho de convencimento, ou seja, mudar a pessoa de um entendimento, a vida dessa pessoa de fato. Talvez hoje, por causa de tudo que está acontecendo aqui hoje, nós vamos ter algumas interrupções aqui de ligação, de chamada, e eu não sei, eu ainda sou muito leigo com essa coisa que eu não sei direito como interromper isso, mas estamos aqui, tá bom? Em nome de Jesus. E um tempo assim muito especial. E aí Jesus fala que a gente tem que tomar esse cuidado de não transformar o ignorante num prosélito, ou seja, você muda as práticas dele, você muda a liturgia dele, mas o estado espiritual dele fica 7 vezes pior, não, 2 vezes pior. 7 vezes é quando você expulsa um demônio e ele volta, tá bom? Eu já coloquei aqui no modo avião, viu, Daniel? Mas não é suficiente, porque as pessoas ligam no WhatsApp, tá ok? Muito bom, graças a Deus, um forte abraço para todos aí. E eu quero ter uma palavra de oração aqui, louvar a Deus por esse momento, agradecer por tudo que está acontecendo e então introduzir nosso convidado aí, que eu acho que já está à espera para a gente poder conversar e ter um papo aqui hoje, domingo à tarde, dia 30 de novembro. Pai, muito obrigado pelo teu amor, a tua bondade, a tua fidelidade, obrigado por sermos a tua família e saber que é o Senhor que prepara, o Senhor que preparou essa mesa, esse encontro. E eu sou muito grato, porque a tua palavra diz que o Senhor, como Pai, não tem alegria maior do que ver os filhos do Senhor assentados ao redor da mesa, compartilhando, conversando e repartindo uns com os outros. E quantas vezes nosso coração está distante disso e a gente pensa que a alegria do Senhor é a alegria de um Senhor de escravos que quer relatório, o que está acontecendo, e não, o Senhor é um pai de filhos que quer ver os seus filhos amadurecerem, compartilhando, testemunhando das suas vivências, do seu conhecimento. Que o Espírito do Senhor nos conduza a esse lugar de intimidade e de revelação, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos lá, ver se o nosso convidado está aí, está aqui. Pronto. Isso deu certo aí. Meu amigo, rapaz. Fala, Paulo, você tá bom?
Rapaz, olha, eu tenho que te confessar que eu tô até emocionado, viu, cara? Imagina. Não, não, na boa, Zé Bruno, assim, rapaz, tudo que eu tenho vivido, assim, de evangelho, as angústias em relação, assim, à nossa nação, eu sei que você partilha as mesmas coisas. Rapaz, ter esse lugar de honra no seu coração renova minha esperança, minha fé, Imagina. minha disposição, viu? Imagina. Olha, Para mim, o prazer é todo meu. O dia que eu tive aí na sua casa foi muito abençoador, muito, muito, muito abençoador. E acompanho o seu canal, né? Tô sempre perto, tô sempre perto. Zé, que bom, rapaz. Você sabe assim, né, que eu sou seu fã do tempo da banda, tudo. Você, porque sabe como é que funciona o corpo de Cristo? Na minha cabeça, o corpo de Cristo é assim. Por isso que eu acho que eu não tenho crise, né? Quando eu vejo assim um teólogo muito assim, que cita aquelas coisas tudo de cor, sabe aquele tanto de coisa assim, eu falei, esse aí sou eu, né? Então é a parte do corpo que me representa. Então a gente não tem que ser tudo, né? E você sabe que o Ministério de Sal da Terra começou com uma banda. É verdade, é verdade. A gente começou com uma banda. Mas aquilo era só uma intenção de banda, a gente tinha mais boa vontade que qualquer outra coisa. Entendeu? E eu tenho o Paulo Neto, ele tem assim, aquele dom de sensibilidade musical quase intuitiva, ele tem um ouvido tão afinado que ele aprendeu a tocar quase todos os instrumentos assim, né, espontaneamente. E eu tenho uma dificuldade rítmica, né, então meu tico não fala com o meu teco, então assim, acho que toda a minha cognição foi para o outro lado. Então, eu não conseguia, por exemplo, nunca consegui tocar um instrumento. O que eu tentei tocar foi triângulo e eu atravessava. Em compensação, às vezes eu ajudava a afinar a flauta do flautista. Então eu tinha um ouvido para harmonia, mas não tinha sensibilidade para ritmo. E a nossa banda era tão fraca que ela teve que ser simpática. Então, assim, o pessoal da Terra passava em cima de... A gente era aquele time terceira divisão que fazia o jogo preliminar das bandas principais, entendeu? Então, rapaz, quando eu te ouvia tocar, eu falei, não, isso aí sou eu. Eu não preciso ser isso aí. Esse cara que bom, mas é muito bom. Obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Bom, Zé, o que eu quero conversar com você é bom a gente lembrar que está aqui um cara geração 70 e está aí um cara geração 80, né? Então, eu e você temos uma diferença de idade que representa gerações distintas, angústias semelhantes, desafios, mas perspectivas, assim, a abordagem. E é até legal a gente poder conversar para as pessoas entenderem que as angústias são as mesmas e às vezes, apesar das abordagens serem distintas, os problemas parecerem distintos, as angústias são as mesmas. A gente tem feito um trabalho no sentido de espiritualidade redentiva. Por quê? Porque eu acompanho você, vejo seu testemunho, sua angústia, seu fogo, seu calor. Às vezes, quando você vai subindo o tom, assim, né? Você vai... Aí já não aguenta, né? O povo acha que a gente está com raiva, a gente está só nervoso, né? E aí, o nervo estica, entende? E aí, a gente está fazendo um trabalho de espiritualidade redentiva. Porque a religiosidade ela é resolutiva, né? Eu sempre comparo isso com a figueira. A figueira tem folhas e frutos. E a Bíblia diz que as folhas são para cura, o fruto é para alimento. Então Jesus encontrou uma figueira viçosa e ele mandou ela secar porque ela tinha folhas, ou seja, ela era resolutiva da cura, mas ela não era redentiva no sentido da transmissão da identidade. O homem, quando ele se confundiu quanto à natureza do fruto, ele voltou para a árvore para procurar folha. Então nós estamos fazendo roupa de folha porque a gente não consegue ser a essência do fruto. Então a nossa liturgia nada mais é do que uma estola sacerdotal de folhas que curam, mas nós não temos a essência que liberta. E aí, o ano que vem, a gente tem a nossa escola de espiritualidade redentiva e o texto vai ser Hebreus. A gente vai ir voltar em Hebreus várias vezes. E o texto que mais me chama a atenção, Hebreus 7. Jesus, eu vou deixar aberto aqui, não vou precisar ler, é bastante conhecido. Jesus não é
E aí o texto de Hebreus 7 não é o talvez seja, que bom que fosse, quem sabe será. Ele não é da ordem de Levi. Então não tem nada de errado com Moisés está lá, Levi. Então, uma das tribos lá de Israel é Levi. Então, assim, mas a Bíblia fala que a lei de Moisés era uma lei de comportamento. Então, a lei de comportamento, ela é uma lei temporária, paliativa, enquanto não há revelação. Ou seja, então, quanto mais eu focar no comportamento, mais eu estendo a infância. Então, eu vou tornar adultos infantis na medida que a única lei que eles conseguem respeitar é a lei do comportamento, que é o ministério de Levi. E Jesus não é Levi, ele é Melquisedeque. Melquisedeque. E por que é muito legal conversar? Eu vou conversar com outros convidados sobre espiritualidade redentiva, quero abordar outros aspectos. Mas com você, por quê? Está aqui um engenheiro, está aí um engenheiro. Então, tem dois engenheiros conversando aqui. E aí, a sua vocação é isso, um músico, um engenheiro, que se aprofundou na teologia, mas que nunca fez do seu sacerdócio um academicismo. Então você é um cara profundo, a sua espiritualidade é profunda, mas você não tem aquele, sabe, aquele cheiro, aquele aroma do academicismo, aquela coisa que quase toda hora está tendo que pedir licença, aquele negócio assim, meio que... Ou então tem que colocar uma estola para todo mundo acreditar que você está falando procede de Deus. Assim, a minha leitura está correta? Isso traduz o seu coração? Isso é também uma angústia para você, como engenheiro, como ministro, como pastor de igreja, porque você é pastor de igreja. Sim. Você tem que cumprir liturgias, eu tenho. Sim. Não existe engenheiro desorganizado, você concorda? Não, é verdade. Então vamos deixar claro que não existe engenheiro que não seja litúrgico. É verdade. Se tem uma profissão que tem que ser litúrgica, as ferramentas, o programa, as etapas, o planejamento, um engenheiro que não é litúrgico, ele é fracassado. Concorda? Então aqui tem dois caras que ninguém precisa provar para nós dois que liturgia Não tem como a gente escapar do protocolo, tem que seguir todos os passos até a conclusão, né? Amém. É isso aí. Agora, quero te escutar. Você está com quantos anos? 59. 59. Zé Bruno, pelo bem dos seus filhos e netos, pelo bem das próximas gerações, quando você olha para o Brasil hoje, assim, e o potencial que o Brasil tem de ser uma referência mundial, como sempre foi, e aí a hora que está levantando a cabeça parece que vem alguém com a caçamba de barro, assim. Você lembra? Anos 70, o Brasil se levantando, anos 80, e de repente vem uma caçamba de institucionalização, de ideias, de metodologias, entendeu, né? de ritos, inclusive influenciando até na disposição predial, tudo. Aí afeta tudo, até roupa, tudo. Eu não preciso falar aqui para o músico aqui. Me fala, como é que está seu coração em relação ao Brasil, no que diz respeito a essa espiritualidade que a igreja brasileira está insistindo em... O que você tem para falar para os caras que estão... Nós temos quase 400 pessoas online, sem nenhum aviso. Isso aqui não foi avisado, é totalmente espontâneo. Tem 400 pessoas online agora, ouvindo a gente, domingo, 3h30 da tarde. E aí? Eu acho que essa angústia é a angústia exatamente do que você falou. Eu acho a sua... quando você fala sobre a figueira, eu acho fabuloso essa imagem de quem vai atrás de um fruto para conhecer, para controlar bem e mal, e no fim precisa de folha para cobrir a vergonha e não entendeu o que está acontecendo. Ontem, conversando com um casal, eu estava falando, foi num casamento, né? Um casamento de um casal querido, dizendo que a graça de Deus e a bênção de Deus não é como um feitiço. Tem gente que acha que eu vou receber um feitiço do bem, né? Um feitiço do bem. Que eu cumpro um rito e Deus manda um feitiço para meu carro não quebrar, para não furar meu pneu,
para que o meu entorno fique bem, para que meu casamento dê certo. E a espiritualidade acaba se transformando nessa máquina de reprodução de ritos, a fim de atrair um feitiço do bem, atrair um bem externo que apazigue o meu entorno, mas nunca como uma presença de um Jesus encarnado que transforma o meu ser, a minha ética, a minha justiça, numa prática de humanidade redimida que demonstre Cristo. Hoje eu preguei agora de manhã, sobre o fato de Jesus ser a luz do mundo. Nós não somos fonte de luz, né? Nós somos iluminados por Ele. E o nosso olho só enxerga a luz, ele só vê reflexão de luz aonde ele bate. Quer dizer, se a luz de Cristo bate na gente, que tipo de imagem a gente demonstra para essa sociedade? Nós somos a Bíblia que o povo lê. Nós somos a imagem de Cristo dentro dessa terra. Mas se a gente ficar com outros tipos de fontes luminosas, das ideologias, das narrativas que nos cercam, a imagem que a gente passa é só de um estereótipo, né? É um estereótipo levítico, mas não tem nada em Melquisedeque, não tem nada lá na origem, né? Não tem nada na raiz. E eu penso muito nisso. Eu acho que o nosso trabalho hoje é de voltar a abrir as valas, sabe? Voltar a abrir as valas para fazer as escavações, a concretar tubulão, para quem é da engenharia, a ir lá na fundação e a deixar bem claro o que é a graça salvadora, o que é a transformação do ser humano, o que é o reino de Deus encarnado em nós, o que é de verdade a presença de Deus no ser humano, o que é a nossa missão, o que significa o comportamento de alguém que foi visitado e é a habitação do Espírito, e que de verdade, e demonstrar que essa é de verdade a nossa principal alegria, a nossa maior alegria. Eu fiquei muito feliz hoje, o louvor, o Vavá estava aqui hoje louvando, e ele cantou um cântico, o último cântico sobre Apocalipse 5, digno é o Cordeiro, né? E de que o Êxodo tem um outro cântico. O cântico do Êxodo é eu sou livre. Deus me tirou das garras de Faraó, eu vou para minha terra, né? Ele é um pouco mais gratidão, mas centraliza uma alegria momentânea de uma bênção nacionalista, tá tudo certo, uma bênção de estruturação na terra, fundação de uma nação, tá tudo ok, era parte do enredo da história da redenção, mas esse povo se perdeu tanto na invasão babilônica quanto na Síria, e agora o paradigma do Novo Testamento, da nossa adoração, não é apenas o que eu tenho, o que eu recebo, ou o que eu posso construir. O paradigma agora é digno ao Cordeiro. Eu levanto a minha mão para dizer que ele é digno, ele está sentado no trono, e para ele todo louvor, toda glória, toda honra, e o que ele planta em mim, o novo nascimento, a minha espiritualidade, ela demonstra o caminho da redenção para quem me cerca, né? Eu sinto exatamente isso. Eu acho que eu me sinto como um pastor pregando o fundamento da fé e levando o rebanho, a igreja, a esse encontro diário com esse Jesus que molda o nosso ser, nossa mente, que ajusta o lugar da nossa satisfação e nos torna luzeiros no mundo, né? Para que possam ver refletida a luz de Cristo em nós. Porque eu acho que essa fé resultadista, ela é praticamente desnecessária. Tem muita gente conquistando os mesmos resultados por outros meios, né? Se ela não for transformadora, ela só se iguala a qualquer ideologia ou qualquer religião pagã. É o que eu tenho ensinado. Eu quero aproveitar o que você está falando aí, porque é muito desafiador, e quando a gente fala, né, que digno é o Cordeiro, eu tenho que compartilhar aqui, Zé Bruno, que o homem não é uma ovelha que talvez se torne cordeiro. O homem é um cordeiro que nasce ovelha. Então, todo filho de Deus é cordeiro. Jesus é um bom cordeiro sacrificado antes, para ser primeiro de muitos outros cordeiros. Sim. Então, a ideia talvez é que Jesus é o salvador da nossa vida, né?
sendo que Jesus é o Cristo garantidor da nossa morte. Ou seja, Jesus é para garantir que eu não morra fora do propósito, mas é para eu morrer. Então, Morrer, eu vou Jesus morrer. é para garantir que eu morra cordeiro, né? Que eu não morra satisfazendo a necessidade de um lobo, o interesse de um comerciante, nem o direito de um ladrão. Então, a morte pela necessidade, a morte pelo interesse ou a morte pelo direito, ela está fora do propósito. Então, a morte só é a morte, né? Bem-aventurados, o Senhor tem prazer na morte dos seus cordeiros, né? Então, porque aí ele sabe. Então, tem hora que fica a impressão que Jesus salvou a gente para viver para sempre, né? E não para morrer no propósito. Para morrer no propósito. A gente canta, a gente adora dizendo que eu morra todo dia. Isso. Eu vivo de morte em morte, de ressurreição em ressurreição, estou crucificado com Cristo. Mas aí talvez essa tenha sido a confusão lá do povo quando saiu do Egito, que eles achavam que Deus agora estava salvando para salvar, né? Salvando para manter o rebanho e não para garantir o cordeiro. Então Deus estava tirando o rebanho dele do Egito, porque o rebanho dele no Egito estava morrendo fora do propósito. É verdade. Então era um rebanho que estava morrendo pela necessidade, pelo interesse e pelo direito. Alguém se apropriou, alguém estava fazendo comércio e alguém estava se satisfazendo. E aí ele agora vai levar a gente para a mesa. O Salmo 23 é para que eu não morra no passo, para que eu não morra no aprendizado e nem que eu morra no vale, mas que eu vou morrer lá na mesa. Então, para que a minha morte seja lá para servir os irmãos. E aí vem uma coisa agora de engenheiro para engenheiro. Quando a gente fala do Levi e do Melquisedeque, e aí eu quero um testemunho seu, porque você está pastoreando aí, e a arte é muito parte disso. Eu sinto que talvez, antigamente, quando eles iam construir obras, punha música, né? A gente que é engenheiro, a gente sabe disso, né? Às vezes quando você vai fazer uma estrutura, uma armação, a gente tem que criar certas danças, né? Então, o canteiro de obras, por mais que pareça uma coisa que o povo acha que o engenheiro é um técnico, não é, ele é a arte, né? É a arte de engenhar. Se tem um cara que dança o tempo todo, se tem uma ciência que dança, que toca música, né? Tem. E aí, pelo barulho de uma serra, pelo barulho de um martelo, né? Você sabe se a obra está indo no ritmo ou no lugar certo. Então, aquilo é uma orquestra, né? E tem toda uma dança, né? De amarrar, de levantar, de puxar, muito legal. Só que, assim, existem leis de comportamento e existem leis de natureza. Eu e você estamos lá fazendo o rito do comportamento para fazer uma obra. Amarra, costura, isso é aquilo que rege a vida da ovelha. O passo, a hora de beber água, de dormir, pode aqui está seguro, não está. Mas existe uma lei de natureza. E essa vale para todo mundo, né? Então, por exemplo, a lei de natureza vale para o preto, para o branco, para o amarelo, vale para o africano, para o pobre, para o rico. Então, se você pegar um milionário e um mendigo e soltar os dois num prédio, a lei da gravidade vai funcionar para os dois. Se você pegar um crente e um incrédulo, certo? E submeter eles à polaridade positiva e negativa, vai passar a corrente elétrica. Então, ou seja, as diferenças se atraem, as igualdades se repelem. E aí, aí a gente não sabe por que muitas igrejas estão dividindo fácil, porque ela se tornou a igreja dos iguais. Então, você vai juntando muita gente igual dentro do ambiente, a ideia é que aquilo começa a criar o quê? Repelir, né? Começa a repelir o outro, porque os iguais se repelem. Às vezes, se a gente soubesse usar a lei de natureza e conseguir encontrar os diferentes, eles iriam se atrair. E aí, você como um artista, um ensinador, a igreja brasileira, ela está mais para o comportamento do que para a natureza, mais para a natureza do que para o comportamento, porque Melquisedeque é da ordem da natureza, Levi é da ordem do comportamento. Será que a gente não está usando mais regra para pautar o comportamento
do que revelação para orientar a natureza? Eu acho. Eu tenho, aliás, acho que a gente tem certeza disso, né? É certeza. Eu brinco na igreja e digo, eu nunca vou te dizer se pode ou não pode. Não é porque eu não tenho interesse. É isso que eu queria puxar sua língua, porque você é um cara que você assume o risco. Me conta aí no seu dia a dia essa pressão de todo mundo te procurar, e toda vez que você está falando uma coisa prática, é uma regra que ele está querendo. É uma regra. Mas eu posso ou não posso? E eu costumo dizer, brincando assim, olha, eu posso ou não posso, sei lá, ter outra mulher? Eu digo, pode. Ah, pode? Pode. Minha pergunta não é se você pode ou não pode. A pergunta é por que você quer. Sendo uma nova criatura, sendo um filho de Deus, por que você está perguntando uma coisa dessa? Na verdade, você pode fazer qualquer coisa. Você pode fazer qualquer coisa. Para quem não tem Cristo, pode fazer qualquer coisa. Agora, aquele que tem a vida de Deus em si, mas por que eu estou procurando isso? Mas porque talvez me ensinaram que se eu fizer o que pode e deixar de fazer o que não pode, eu obtenho da divindade a graça que eu estou buscando, porque é tudo uma questão de barganha e troca e mérito. E não, na verdade, eu não compreendo que a presença dele, a vida transformada, já é o que eu preciso. É como se eu transformasse Deus num ídolo. O ídolo é um ente externo a mim, que fica num pedestal, onde eu faço oferendas e recolho bênçãos e dádivas. Como no Antigo Oriente Próximo, era assim, as divindades estavam lá, então você quer o bem da tua colheita, da tua plantação, para não dar peste nos teus animais, você chega numa terra e pergunta, qual é o Deus aqui? Ah, aqui é Moloque, aqui é Astarote, aqui é Baal, então, beleza, eu faço sacrifício e ele protege a minha terra. Mas não é assim com Jesus, né? Ele não é um ídolo que está num pedestal, onde eu faço a minha oferenda e continuo sendo quem eu sou. Eu acho que o Sermão do Monte, aliás, vira isso do avesso, né? Ele vira isso do avesso. Ouvistes o que foi dito, não matarás. Mas eu quero dizer a você que se você odiar o teu irmão, você já pecou. A questão não é mais o que você faz, é quem você é. Não adulterarás. Tá certo, você não adulterou, mas eu, porém, te digo que se você olhar para a mulher com intenção impura, você já adulterou. Não tem a ver mais com o que você faz, tem a ver com quem você é. Mas talvez pelo fato de que a lei era um aio, ela era um guia. Paulo diz isso aos Gálatas, né? Ela é um guia. O padrão comportamental, ele traduz a infância. Então, a gente tá ficando muito bom em ser criança. Exato. Talvez hoje a igreja brasileira está se tornando a igreja infantil mais eficiente do planeta. Sem dúvida. Certo? Então nós viramos o parque infantil da espiritualidade mundial. Ninguém tá conseguindo produzir mais evento de qualidade do que a gente. E não tem nada errado. Nós viramos a Disney da humanidade. Tudo funciona, tudo é de primeira linha. Mas fica parecendo que se o cara tiver que frequentar um outro ambiente, um pouco mais hostil, um pouco mais rude, um pouco mais dramático, parece que ele foi julgado no inferno. Ele não é de uma fragilidade, é de uma inconsistência, né? E a gente, como pai, como engenheiro, a gente quer uma coisa bem fundamentada, uma coisa assim,